novo contacto com o Palácio de São Bento. Mariana Flor, tens já mais alguma indicação que justifique o atraso relativamente àquilo que era a hora prevista para esta declaração do Primeiro-Ministro? Para já não. O que sabemos é que, de facto, António Costa já chegou aqui a São Bento depois das 2 da tarde e, portanto, nunca conseguiria fazer essa declaração às 2 da tarde em ponto. Isto porque também esteve em Belém, até muito próximo da hora de almoço. Também esteve de manhã com o Marcelo Rebelo de Sousa, depois o Presidente da República recebeu o Cília Gago, António Costa voltou e, portanto, ainda foi visto também a passar novamente perto do Palácio de Belém antes das 2 da tarde e por isso mesmo também o facto de ter chegado atrasado justifica que esta declaração ainda não tenha começado. Já temos aqui a indicação de que António Costa começará por fazer uma declaração ao país e depois só irá responder a 4 ou 5 questões de jornalistas, não mais do que isso. É possível também que, juntamente com António Costa, estejam alguns membros do Governo, isto porque ainda de manhã foi possível ver a ministra Ana Mendes Godinho a entrar em São Bento, numa altura em que a informação que temos é que as buscas ainda decorrem aqui em São Bento. Isto porque há cerca de 15 minutos foi possível ver 4 carros com elementos da PSP no interior e que, portanto, ainda estavam a entrar novamente em São Bento e por isso estas buscas ainda estarão a decorrer. Buscas que, segundo as únicas informações dadas até agora por parte do gabinete do Primeiro-Ministro, se centraram, de facto, no gabinete do chefe de gabinete de António Costa, Vítor Scária, mas temos a indicação também de que, para além destas buscas terem sido acompanhadas por um juiz de instrução criminal e por procuradores do Ministério Público, também um procurador do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça esteve aqui em São Bento. Isto porque, em algo inédito, a Procuradoria-Geral da República divulgou, num extenso comunicado, que também António Costa era visado nesta investigação. E porquê? Precisamente porque alguns dos suspeitos nomearam António Costa diretamente e ligaram o nome de António Costa diretamente aos alegados favorecimentos, quer nos negócios de hidrogênio, quer nos negócios do lítio. E como se trata de um Primeiro-Ministro, a investigação tem de ser feita pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça. E é isso que irá acontecer. Já foi extraída uma certidão, já foi enviado essa certidão para o Supremo Tribunal de Justiça e aberto esse inquérito para investigar qual a ligação de António Costa a estas alegadas suspeitas. Suspeitas que começaram a ser investigadas em 2019, uma altura em que o Primeiro-Ministro António Costa entra precisamente e prepara-se para fazer esta declaração. Vamos ouvir o que tem o Primeiro-Ministro a dizer ao país. Aqui há algum compasso de espera. O Primeiro-Ministro António Costa que entra sozinho na sala da lareira. Muito boa tarde. Ao longo destes quase 8 anos em que exerço funções como Primeiro-Ministro, dediquei-me de alma e coração a servir Portugal e a servir os portugueses. Naturalmente, estava totalmente disposto a dedicar-me com toda a energia a cumprir o mandato que os portugueses me confiaram até ao termo desta legislatura. Fui hoje surpreendido com a informação oficialmente confirmada pelo Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República de que já foi ou irá ser instaurado um processo de crime contra mim. Obviamente, estou totalmente disponível para colaborar com a Justiça em tudo o que entenda necessário para apurar toda a verdade, seja sobre que matéria for. Quero dizer
olhos nos olhos aos portugueses que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou sequer de qualquer ato censurável. Como sempre, confio totalmente na Justiça e no seu funcionamento. A Justiça que servi ao longo de toda a minha vida e cuja independência sempre defendi. É, porém, meu entendimento que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Neste momento, permitam-me agradecer, em primeiro lugar, aos portugueses pela confiança que a mim depositaram ao longo destes anos e pela oportunidade que me deram de liderar o país em momentos tão difíceis quanto exaltantes. Quero agradecer a todos os titulares dos órgãos de soberania, ao Sr. Presidente da República e à Assembleia da República pela forma como sempre mantivemos uma saudável solidariedade institucional. Agradecer às regiões autónomas, agradecer às autarquias locais e aos parceiros sociais a forma como agimos coletivamente em prol do nosso país. Quero agradecer muito reconhecidamente a todas e a todos aqueles que serviram nos meus 3 governos. Quero dirigir uma palavra de simpatia e de gratidão para com todos os líderes e dirigentes partidários, dos partidos da oposição, dos partidos que durante vários anos comigo mantiveram um acordo de incidência parlamentar e, muito especialmente, como é óbvio, ao Partido Socialista. Por fim, uma palavra muito sentida de agradecimento à minha família, muito em especial à minha mulher, por todo o apoio, todo o carinho e os muitos sacrifícios pessoais que passou ao longo destes 8 anos. Esta é uma etapa da vida que se encerra e que encerro com a cabeça erguida, a consciência tranquila e a mesma determinação de servir Portugal e os portugueses exatamente da mesma forma como no dia em que aqui entrei pela primeira vez como Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, sabia... Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Ana Geraldes da SIC. Disseram-nos que respondia a um conjunto muito curto de perguntas. Acordámos entre as televisões poder fazer esta pergunta. Gostaríamos de perceber, daqui para a frente, já que apresentou a demissão, se o Presidente da República convocar as eleições dissolvendo o Parlamento, se vai recandidatar-se, se entende que tem condições para continuar nessa gestão do Governo daqui para a frente, ou como é que vai ser feita a gestão do Governo agora que há a discussão de um Orçamento do Estado para 2024, que há uma maioria socialista, inclusive, para o aprovar. Muito obrigada. Muito bem. Eu tive a oportunidade hoje de falar 2 vezes com o Sr. Presidente da República. Compete, nos termos da Constituição, ao Presidente da República, aceita a minha demissão, decidir como prosseguirá e quais são os próximos passos. A última coisa que eu farei é, neste momento, estar a condicionar ou a pronunciar-me publicamente sobre aquilo que será a decisão que o Sr. Presidente da República tomará e que só a ele cabe naturalmente tomar. Muito boa tarde, Sr. Ministro. Sr. Primeiro-Ministro João Alexandre, da Antena 1, deixe-me perguntar-lhe, disse que era uma etapa que se encerrava, uma etapa que se encerra. Isso significa que não
se irá candidatar num futuro próximo, caso haja essa possibilidade, e pergunto-lhe também se o Presidente da República não o tentou demover desta decisão e se ao longo dos últimos meses, em particular, nada deste processo que estava a ser investigado foi do seu conhecimento, se tudo aquilo que no fundo está a vir agora a lume era completamente desconhecido por parte do Primeiro-Ministro. Bom, começando pelo fim, desconhecia em absoluta essência de qualquer processo e a nota do Gabinete de Imprensa não explicita, aliás, a que atos, a que momentos, a que processo é que se me referem. A única coisa que dizem é que haverá um inquérito de que serei objeto e que correrá no Supremo Tribunal de Justiça. Obviamente estou totalmente disponível para colaborar com a Justiça, seja sobre que matéria for, mas independentemente do que seja a matéria, a dignidade da função de Primeiro-Ministro e a confiança que os portugueses têm que ter nas instituições é absolutamente incompatível com o facto de alguém que é Primeiro-Ministro esteja sob suspeição da sua integridade, da sua boa conduta ou ser objeto de um processo de crime. Por isso é uma etapa que naturalmente se encerra. Foram quase 8 anos, aos quais me dediquei com toda a minha energia, fazendo o melhor que sabia, o melhor que pude. Seguramente outros poderiam ter feito melhor, diferente. Foi o que fiz. Tenho muita honra naquilo que fiz e saio de consciência muito tranquila e totalmente disponível para colaborar com a Justiça. Quanto ao futuro? Bom, quanto ao futuro, para já depende das decisões que o Sr. Presidente da República tome relativamente às consequências da demissão do Primeiro-Ministro. Boa tarde, Maria Lopes, do Jornal Público. Aquilo que eu queria saber é se tem ideia de deixar funções antes do final da legislatura, se houver novas eleições. Queria saber também se entende que a PGR deve dar algumas explicações sobre o processo, já que diz que não desconhece totalmente do que é que se trata. E queria também saber se não é contraditório dizer que não fez nada censurável e demitir-se mesmo assim quando manteve outros membros do Governo em funções quando estavam já a ser investigados. Obrigada. Há uma distinção entre ser Primeiro-Ministro e outras funções de membros do Governo. Eu já fui Secretário de Estado, já fui Ministro várias vezes e sempre entendi e entendo que o facto de ser arguido não é sequer motivo para determinar a demissão, porque o estatuto de arguido não é uma presunção de culpabilidade, é, pelo contrário, um estatuto que reforça as garantias de defesa dos cidadãos. Bom, eu, tanto quanto sei, não sou arguido, nem sei de que é quais são as práticas ou os atos de que há qualquer tipo de suspeição. Há uma coisa sobre a qual eu não tenho dúvidas. É que a função de Primeiro-Ministro é distinta da função dos outros membros do Governo. E que o prestígio das instituições democráticas, que me cabe, acima de tudo, preservar, torna incompatível que se mantenha em funções quem, através de um gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República, toma conhecimento que ou já foi ou vai ser aberto um processo de crime contra mim. Com a Justiça colaborarei totalmente, mas tenho também o dever de colaborar e de me empenhar, também neste ato, na preservação da dignidade das instituições democráticas. E por isso é fundamental que os portugueses tenham total confiança em quem exerce a função de Primeiro-Ministro. Obviamente, numa democracia plural, nem todos têm de concordar com o Primeiro-Ministro. É natural que haja aqueles que apoiam e que não apoiam, os que concordam e discordam do Primeiro-Ministro. Mas é fundamental que os cidadãos não tenham qualquer réstia de dúvida de que quem exerce essa função está acima da suspeição sobre a sua integridade, da sua boa conduta e, quanto mais, quanto à prática de um ato criminal. Eu nunca ouvi falar deste processo, não desconhecia a existência do processo, o que, aliás, é natural. Constato, por uma nota do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República, que é aberto, ou foi aberto, um processo de crime no Supremo Tribunal de Justiça que me envolve. Bom, naturalmente, eu acho que isso não é compatível com a manutenção das funções do Primeiro-Ministro. Há pouco perguntaram-me se o Presidente da República me tentou demover. O Presidente da República
com grande simpatia, não questionou as minhas razões, compreendeu-as de imediato e disse que iria tomar as providências que se impõem na sequência da demissão de um Primeiro-Ministro. Pedro Brás Fonseca, Agência Lusa. Desculpe lá, o que é que o António Costa não esclarece? Diga lá, porque eu quero esclarecer tudo. Não me vou recandidatar ao cargo de Primeiro-Ministro. Isso fica muito claro. É evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou. Além de mais, porque, como nós todos sabemos, os processos de crime são tendencialmente, raramente são rápidos e, portanto, não ficaria certamente a aguardar a conclusão do processo de crime para tirar outra ilação. Aquilo, no julgamento que mais me importa que é da minha consciência, estou totalmente tranquilo e não tenho a menor das dúvidas que não me pesa na consciência nenhum ato ilícito ou sequer qualquer ato censurável. Agora, as coisas são como são e eu respeito a independência da Justiça. Respeitei relativamente aos outros, respeito relativamente a mim e agradeço que todos a respeitem. E, portanto, deixemos a Justiça funcionar normalmente. É, pela minha parte, o que eu farei e a Justiça há de concluir esse processo. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria perguntar-lhe, era só o caso do Presidente da República não aceitar o seu pedido de demissão, colocar-lhe esse cenário, o que é que acontece se o Presidente da República não aceitar, embora já tenha dito aqui que tenciona mesmo demitir-se. Segunda questão, isto entre a cúpula da política e o sistema de justiça é o segundo caso que acontece. Como sabe, na sua área política houve pessoas que sempre defenderam a reforma no sistema de justiça. Era isso que eu lhe queria perguntar também. Eu tive a oportunidade ao longo da vida de servir a justiça de diversas formas. Profissionalmente como advogado, como deputado, como Ministro da Justiça, como Ministro da Administração Interna e também como Primeiro-Ministro. Orgulho-me muito de o corpo essencial daquilo que são os instrumentos legais de combate à criminalidade económica e financeira, à corrupção, à generalidade dos crimes que têm a ver com titulares de cargos políticos, ter contribuído enquanto Ministro da Justiça para que todo esse arsenal legislativo pudesse existir e esteja ao serviço do sistema judiciário. Orgulho muito de ser líder do partido que contribuiu para desenhar o nosso sistema de justiça e a sua garantia de independência e autonomia do Ministério Público. Orgulho muito de, enquanto Primeiro-Ministro, e como ainda a semana passada o Diretor Nacional da Polícia Judiciária o disse, nunca a Polícia Judiciária ter tido tantos meios como tem agora para combater a corrupção e a criminalidade económica e financeira. Portanto, orgulho muito disso. E tenho sempre dito que uma das grandes qualidades da nossa democracia é os cidadãos saberem que ninguém está acima da lei e que ninguém se pode intrometer na aplicação da lei. Seja um autarca, seja um ministro, seja um primeiro-ministro. E se há uma suspeição, as autoridades judiciárias são totalmente livres para investigarem. E isso que eu sempre entendi como uma grande mais-valia da nossa democracia, não é hoje que entendo que é uma menos-valia da nossa democracia. E a minha confiança na justiça é hoje tão grande quanto era no passado. E, naturalmente, como qualquer outro cidadão, como qualquer outro titular de cargo político, eu não estou acima da lei. E, portanto, se há qualquer suspeita, que ela seja investigada. Com toda a liberdade, e estou cá para colaborar totalmente com a Justiça para apurar toda a verdade e tudo aquilo que a Justiça entender dever apurar sobre matéria que, aliás, desconheço o que seja, visto que o comunicado é omisso no que me é imputável. Agora, outra coisa completamente distinta, e sem prejuízo de eu estar totalmente certo da inocência de qualquer prática, é entender que é incompatível com o exercício das funções de Primeiro-Ministro a existência de uma suspeição sobre a minha integridade,
sobre a minha boa conduta ou sobre a eventual prática de um ato criminal. Isso é que eu não acho compatível com o exercício de funções como Primeiro-Ministro. E é por isso que, naturalmente, pedi ao Presidente da República a demissão. Essa demissão foi aceita. Porventura, o Presidente da República quererá ponderar qual é a data a partir do qual produz efeitos a minha demissão. E eu, naturalmente, como é o meu dever constitucional, legal e cívico, manter-me-ei em funções até ser substituído por quem me vier a substituir como Primeiro-Ministro. A todas e a todos, se aproveito também para agradecer às senhoras e aos senhores jornalistas o diálogo que fomos mantendo ao longo destes 8 anos e desejar a continuação do bom trabalho. Muito obrigado. António Costa a não querer responder a isto porque esta declaração foi feita. António Costa apresenta a demissão essa que, como percebemos, foi aceita pelo Presidente da República, mas a Primeira-Ministra dizer aqui que queria esclarecer tudo e responder a todas as questões, mas de facto os jornalistas apenas puderam colocar 5 questões e de forma previamente combinada e, portanto, por isso mesmo acabou por não responder António Costa a todas as questões que todos os jornalistas tinham para fazer. Fica esta declaração de António Costa a dizer que se admite, que está de consciência tranquila, mas que perante a suspeição não se podia manter no cargo de Primeiro-Ministro e por isso mesmo António Costa a dizer que apresentou essa demissão a Marcelo Rebelo de Sousa e que essa demissão foi aceita e que será agora o Presidente da República a decidir o que irá fazer e o que irá acontecer no futuro. Mas fica esta declaração do Primeiro-Ministro a dizer que não pode restar qualquer suspeição e que não tinha condições para continuar a governar num ambiente de suspeição e depois da nota da Procuradoria-Geral da República dizer que está diretamente envolvido neste processo, isto porque houve suspeitos desta investigação que nomearam o nome de António Costa e por isso mesmo foi extraída uma certidão e aberto um inquérito no Supremo Tribunal de Justiça. É o Supremo, o Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça, que irá investigar se António Costa teve ou não ligação com estas suspeitas, como os outros suspeitos deste processo indicam, mas fica aqui a demissão de António Costa, feita durante alguns minutos em que apresentou os seus argumentos e em que respondeu apenas a algumas questões dos jornalistas. Mariana Flor, em direto do Palácio de São Bento, numa altura em que o Primeiro-Ministro acaba de anunciar que pediu admissão, que essa demissão foi aceita pelo Presidente da República. Disse também aos jornalistas que não se vai voltar a recandidatar, ou não se vai recandidatar ao cargo de Primeiro-Ministro. São temas para regressarmos à conversa com o nosso convidado Manuel Carvalho, jornalista do Público e comentador RTP. De resto, a quem agradeço a paciência para se manter a acompanhar nesta emissão, que é já especial, tendo em conta a especial situação do país. Manuel Carvalho, os olhos agora viram-se para o Presidente da República. Desculpa, não percebi a tua pergunta. As atenções centram-se agora no que vai fazer e dizer o Presidente da República. Sim, sem dúvida. O Presidente da República tem basicamente 2 soluções, ou dissolve o Parlamento, convoca eleições antecipadas, ou, portanto, aproveitando a maioria do Partido Socialista, portanto, pode encontrar, portanto, pode dar a responsabilidade a essa maioria para indicar um novo Primeiro-Ministro. Está tudo completamente em aberto. Deixa-me só dar também uma nota de que eu acho que agora, portanto, as atenções também vão estar muito em cima do Ministério Público. Porque António Costa frisou especificamente que a investigação criminal leva bastante tempo em Portugal. Exatamente, portanto, não há tempo para ele poder, portanto, esperar que nos próximos meses houvesse uma clarificação, portanto, da situação relativamente ao inquérito de crime que lhe vai ser aberto e, portanto, ele sente-se muito mais confortável e acho que, enfim, isso é uma dedução praticamente lógica, portanto, em decidir já afastar-se para não ter que carregar esse manto de suspeições durante os próximos tempos, até porque, como ele diz, e bem, a dignidade das suas funções estava claramente comprometida, mas por muito que ele tenha feito ali uma
uma profissão de fé relativamente à independência do juiz e à sua crença na sua independência, na sua condição. Ele disse por aí umas 3 ou 4 vezes que soube da existência deste inquérito-crime pelo gabinete de imprensa do Ministério Público. Isso mostra aqui, portanto, claramente um certo desconforto. E vamos lá ver, portanto, nós temos sentido nos últimos anos que a pressão do Ministério Público sobre a política e sobre os titulares de cargos políticos tem aumentado. Eu abstenho-me de dizer se isso é bom ou se é mau. O que nós temos visto é que há muitos processos, há muitas aberturas de inquéritos, há muito poucas acusações e muito menos ainda Manuel condenações. Carvalho, pedia-te uma curta pausa neste teu raciocínio, porque há já uma reação política, é a Iniciativa Liberal que vai falar na Assembleia da República. Vamos conferir essa reação às palavras do Primeiro-Ministro. Boa tarde mais uma vez. Rui Rocha, Presidente da Iniciativa Liberal, a lembrar que logo de manhã pediu a admissão do Primeiro-Ministro. O fundamental aqui é recordar as palavras que o Sr. Presidente da República tinha dito logo no início, afirmando que esta era uma eleição pessoal de António Costa e que, portanto, em caso de saída, era necessário ir a eleições. Portanto, eu penso, não estava na altura, pensou o Sr. Presidente, a pensar numa saída neste contexto, mas creio que essa é a visão que o Sr. Presidente da República tinha e que se deve manter. Portanto, eu não creio que haja outra solução neste momento que não seja a dissolução da Assembleia da República e as eleições, para que os portugueses possam, obviamente, pronunciar-se relativamente à nova composição desta Assembleia e a um novo governo para Portugal. Não acredita num volte-face face às possibilidades que a legislação atribui ao Presidente da República? A Iniciativa Liberal entende que deve existir dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. Não vejo, face a todas as afirmações feitas pelos protagonistas políticos na altura, nomeadamente pelo Sr. Presidente da República, não vejo que, tendo afirmado que esta era uma eleição pessoal de António Costa, que possa agora haver outra interpretação que não seja devolver aos portugueses a possibilidade de se pronunciarem. E relativamente a esse ponto, eu quero afirmar aqui, dar uma nota, por um lado, de enorme tranquilidade aos portugueses e também de enorme confiança. A democracia tem a sua capacidade de regeneração. Nós tínhamos, hoje não é apenas o fim político de António Costa como Primeiro-Ministro, é também o fim de uma solução para o país que não funcionava. Não se trata apenas de António Costa estar neste momento sem condições para ser Primeiro-Ministro, o país também já não tinha condições para ter António Costa como Primeiro-Ministro. E nessa medida eu quero dizer aos portugueses que a Iniciativa Liberal, tal como tem feito num cenário de maioria absoluta, vai continuar a apresentar aos portugueses soluções diferentes, soluções para o país crescer, soluções que possam trazer esperança e confiança aos portugueses, soluções para que Portugal seja um país, finalmente, onde os jovens vão ter gosto e vontade de permanecer e de construir a sua vida. Esse é o compromisso da Iniciativa Liberal, é isso que nós temos vindo a construir e é aquilo que vamos apresentar ainda com mais intensidade a partir de agora aos portugueses, porque é urgente uma nova solução política, uma solução política que faça crescer o país, que faça desenvolver-se o país. A estagnação de António Costa acabou hoje, não foi só mesmo a sua função como Primeiro-Ministro. Ainda há mais uma pergunta. Da Iniciativa Liberal, às palavras de António Costa há instantes. Antes de voltarmos à conversa com o Manuel Carvalho, eu aproveito em estúdio a presença do António José Teixeira para comentarmos também esta situação que está hoje a afetar o país. António, boa tarde. Boa tarde. Inscrevemos no passado nos livros de história a expressão de Humberto Delgado em eleições, obviamente de mito. Hoje António Costa usou este advérbio de modo para se despedir do cargo que ocupa. Ele quis fazer um nexo, digamos, direto entre a suspeição, uma suspeição grave sobre um Primeiro-Ministro e, no fundo, a insustentabilidade dessa sua condição. Ou seja, não tinha condições, depois do que aconteceu hoje, para permanecer Primeiro-Ministro. E ele fez até uma destrinça, dizendo que não era a mesma coisa ser Secretário de Estado, autarca, Ministro, do que ser Primeiro-Ministro. E, portanto, a gravidade daquilo que lhe é imputado enquanto suspeição justificou o ato e ele foi rápido a tomar essa decisão. Mas fê-lo deixando aqui um sinal também em relação à justiça, não apenas de que ele foi alguém que contribuiu para aquilo que é a configuração da justiça, na sua independência, nos meios que lhe foram conferidos, nomeadamente de investigação,
mas também um reparo que aqui deixou. Eu disse-o 2 vezes na declaração, é que, no fundo, tomou conhecimento desta situação pelo Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República. Pelo que sabemos, foram observados os princípios constitucionais que deixam o Primeiro-Ministro numa posição de, digamos, de privilégio relativamente a um processo. Tem que ser conduzido em sede do Supremo Tribunal de Justiça. Mas também por isso, talvez se justificasse que a condução deste processo fosse de outro modo. Ficou aqui um peso grande sobre a justiça portuguesa. É a primeira vez que temos um Primeiro-Ministro que se demite apenas porque se abriu um inquérito. É claro que o apenas é com letras muito grandes, porque não é um apenas muito pesado e muito significativo. Não é um inquérito num caso por difamação, estamos a falar de outro contexto. Outro contexto bastante mais grave, em que se fala de corrupção ativa, passiva, tráfico de influências e, portanto, são acusações graves. Nesta altura, há uma responsabilidade também grave sobre a Justiça relativamente à condução e às conclusões deste processo. É mais um. Temos outros no passado que vão fazendo o seu curso, alguns que se vão dissolvendo ou que prescrevem. Esperemos que, nestes casos, se apure por completa verdade e, nomeadamente, a responsabilidade ou não de António Costa em tudo aquilo que hoje, em termos de suspeição, veio a público. Há um capítulo, de facto, que se encerra. Fica aqui uma dúvida, se me permites passar à frente, que é o timing. António Costa deixou eleições legislativas antes das europeias e um orçamento em duodécimos? O tempo político vai acelerar, isso é um dado concreto. O Congresso do Partido Socialista estava previsto para março do próximo ano, não será de certeza em março, será mais cedo. Curiosamente, o PSD tinha um congresso marcado para este mês, no dia 25, precisamente por razões estatutárias, não era por estar à espera de um cenário de eleições. Portanto, o tempo político acelerou e vai acelerar muito. Há aqui uma incógnita que António Costa deixou, é qual é a data que o Presidente da República vai consagrar como a data de demissão do Primeiro-Ministro. E isso pode ter influência em quê? Por exemplo, em relação ao orçamento. Será que o Presidente da República entende que, pesados os prós e os contras, é benéfico ou preferível que este orçamento chegue ao seu final, aprovação na especialidade e aprovação final global? Ele já teve aprovação na generalidade, como sabemos, ou este processo orçamental é interrompido e o próximo governo é que o vai iniciar e vamos ficar em duodécimos no próximo ano? É uma dúvida, é algo que o Presidente da República estará a ponderar, não sendo de afastar a possibilidade de que este orçamento possa chegar ao seu termo e só depois sejam marcadas as eleições. Convém e no combate político, quem se pode perfilar para liderar o Partido Socialista? A primeira questão é: o Partido Socialista vai ter que ter tempo para eleger um líder. Portanto, é o primeiro desafio. O PSD tem um líder, ou que tudo indica, não será neste Congresso, que não tem esse objetivo, que surgirá alguém ao caminho de Luís Montenegro, mas o Partido Socialista tem que encontrar um líder e não vai ser António Costa. Ele deixou claro, no sentido de dizer que o processo judicial é naturalmente lento e, portanto, a sua situação perante a Justiça não era clarificada, não será clarificada. Provavelmente poderá ter outro caminho. António Costa, talvez o caminho europeu de que se falou seja mais fácil do que o caminho nacional. É preciso escolher um líder, vamos ver quem vem por aí. Obviamente que os nomes óbvios que surgem sempre são Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. Vamos ver o que acontece, mas este processo acelerou e, de certo, o Congresso do PS dificilmente será depois de janeiro. Manuel Carvalho, o António José Teixeira falava nessa possibilidade de António Costa poder seguir o caminho europeu, que já era apontado por muitos há bastante tempo. Este ambiente de suspeita pode minar esse possível objetivo? Se for um cargo de nomeação política, provavelmente não, porque nós não sabemos sequer. Ele seguramente vai ser constituído arguido, até para poder, portanto, reforçar os seus mecanismos de defesa, mas não sabemos sequer se vai ser acusado. Portanto, se for arguido, é muito provável que ele possa cumprir essa sua ambição e possa dar expressão a uma área na qual ele é manifestamente competente. Enfim, o domínio de conhecimento de António Costa sobre os dossiês europeus é, de facto, muito profundo. Agora, eu parece-me, portanto, que será mais prudente, e eu acho que eu vi na forma como ele estruturou o seu discurso em que anunciou a sua demissão, como alguém que escreve para a história a pensar no futuro. Essa referência, portanto, obviamente pedi admissão, que nos remete para essa célebre frase de
de Humberto Delgado, o agradecimento que ele faz a todos os parceiros, aos portugueses, é o discurso de alguém que diz claramente, na minha opinião, na minha leitura, que, ok, eu vou ter que fazer aqui uma pausa por razões circunstanciais que escaparam ao meu controlo, mas eu continuarei a ser pronto para servir o Portugal e os portugueses. Ele disse também esta expressão. Não sei se será através, portanto, de um alto cargo numa instância europeia, não sei se ele se preparará para outro tipo de desafios na vida política interna. Isso está muito dependente da celeridade ou da falta dela da justiça, mas para todos os efeitos, portanto, eu não imagino, não acredito que António Costa tenha desistido, portanto, do seu protagonismo, da sua carreira na vida política e na vida pública do país. Mas se me permites, e o António José já tocou nessa questão de uma forma muito importante, este desfecho, aquilo que aconteceu hoje, vai ser extraordinariamente marcante para o futuro próximo da Justiça Portuguesa e, em concreto, do Ministério Público. Haver uma demissão no contexto em que isto aconteceu, daqui para a frente, ou nós vamos, de facto, perceber que o Ministério Público tinha muita razão em avançar com este tipo de detenções, com as constituições do arguido, ou com a abertura de um processo ao Primeiro-Ministro, portanto, no Supremo Tribunal de Justiça, porque, de facto, tinha indícios muito fortes de que havia aqui qualquer coisa que estava a correr mal, ou se voltar a acontecer aquilo que tem acontecido, na minha opinião, e na opinião de muitos magistrados, vezes demais, de que as acusações do Ministério Público são muitas vezes mal feitas e são inconsistentes, se isso vier a ser confortável, portanto, nós temos aqui uma crise que é também muito complicada para o próprio Ministério Público. O Ministério Público, desta vez, esticou um pouco a corda. Nós vamos confiar e acreditar que a sua independência, a sua competência, a sua credibilidade, portanto, lhes deu condições para poderem fazer esse esticar de corda, mas, portanto, vamos ter todos muito mais atentos a escrutinar o que é que vai acontecer daqui para a frente relativamente a estes processos. Manuel Carvalho, muito obrigada. Obrigada desde já por ter estado connosco nesta emissão especial. Um bom dia. Bom dia. Continuo a conversa com António José Teixeira em estúdio e pegando naquilo que estava a dizer o Manuel Carvalho. O clima de suspeita não só sobre o sistema político, mas também o facto disto poder gerar alguma desconfiança sobre o sistema judicial. Isto mina a democracia, pode abrir caminho a ditaduras num país se esta desconfiança se agravar? A primeira observação que me ocorre é dizer que isto pode ser um fator até de confiança, pode ser um sintoma saudável da separação de poderes, em que ninguém está acima da lei. Aliás, o Primeiro-Ministro fala disso, em que, no fundo, qualquer cidadão, o mais comum ou aquele que tem mais responsabilidades, pode ser alvo de um processo judicial, da abertura de um inquérito, da sua Constituição como arguido, e desse ponto de vista, digamos que é um sinal saudável, mas também é um sinal de grande responsabilidade, no sentido em que não pode ser de forma leviana que se tomam decisões ou que se anunciam diligências que depois, mais tarde, se vem a perceber que não chegaram a lado nenhum. Não quer dizer que a Justiça seja obrigada a acertar e a culpar, a considerar culpados todos aqueles que investiga, mas é importante que a Justiça tenha um comportamento em que avalie as consequências dos seus atos. Isto é, quando anuncia, e este é o caso, e eu acho que o caso ainda vai dar algo que falar. O que hoje sabemos em relação ao envolvimento do Primeiro-Ministro é o seguinte, e eu vou ler aquilo que a tal nota de imprensa comunicou. Durante, digamos, estas investigações, diz a Procuradoria, tomou conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto supra-referido. É esta a linguagem. Bom, foi aberto um inquérito. Este inquérito não obriga necessariamente à constituição do Primeiro-Ministro como arguido ou do cidadão António Costa como arguido. Mas, nesta altura, será incompreensível que este inquérito não constitua António Costa como arguido. Desde logo por bons motivos. Desde logo por bons motivos que são a defesa do próprio. Mas também pela gravidade que habitualmente atribuímos a esse estatuto, que é algo mais do que apenas uma mera investigação ou uma mera suspeição. É porque há algo mais quando se dá esse direito ao cidadão, significa que, e se lhe dá direito de ter uma defesa reforçada, é porque há alguma coisa de consistente para prosseguir. E desse ponto de vista, não fica aqui claro que existam razões
pela leitura que eu faço, mesmo não sendo um jurista, que há aqui razões suficientes para que o cidadão António Costa, ou o Primeiro-Ministro neste caso, seja constituído arguido. Isso pelo menos não nos é dito. E, portanto, a responsabilidade que pende sobre a Justiça é grande, como sempre. Talvez seja um sinal saudável o que hoje aconteceu, mas é preciso fazer a prova. E até agora o que está para trás deixa-nos preocupados. António José Teixeira, muito obrigada. Fica por aqui esta emissão. Nós vamos continuar a dar-lhe todos os detalhes ao minuto daquilo que está hoje a abalar o país, definido já por muitos como um turbilhão político. É um tema para desenvolver com a respectiva análise ao longo da jornada informativa da RTP3, em simultâneo com a RTP1, uma emissão conduzida a partir de agora pelo António Esteves. Boa tarde. Vamos então seguir com essa emissão em simultâneo no Canal 1 e na RTP3.